Muito bem, já estamos de volta para tratar sobre esse assunto muito importante, muito relevante para a sociedade, para a nossa família. Bom, segundo um recente levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, que foi divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, o índice de consumo de álcool no Brasil é mais alarmante do que o uso de substâncias ilícitas. Eu acho que talvez não seja só no Brasil, viu, gente? A pesquisa revelou que mais da metade da população brasileira de 12 a 65 anos declarou já ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida. E o Ministério da Saúde alerta que o consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica pode trazer danos imediatos à saúde a médio e longo prazo. E quem conversa com a gente sobre esse problema é o psiquiatra Dr. Otávio Cutrim. Mas é sempre muito bom ter aqui também a sua participação no programa. Então manda a sua pergunta, manda o seu case aqui pra gente através do WhatsApp, tá? O nosso número é o seguinte, anota aí, 0 operadora 12 98266 0004. Se você preferir, você pode apontar a câmera do celular para o QR Code aparecendo aqui e você vai ser direcionado também para o nosso WhatsApp para fazer o seu comentário, a sua participação aqui no programa. Não esquece de dizer seu nome, se possível, e também de onde você está falando para a gente representar, trazer a sua representação aqui no programa. Doutor Otávio, muito obrigado por participar com a gente mais uma vez, falando de um assunto tão importante para a sociedade, para a família, para as igrejas, para as escolas. Tão importante a gente falar sobre isso, embora seja um assunto delicado também, porque estão envolvidos ali famílias, né, no entorno desse problema que é o alcoolismo. Bem-vindo ao Vida e Saúde, doutor. Eu agradeço, e é algo difícil de tratar, porque muitas no dia a dia, no final da tarde, do desestresse com os amigos, e é algo que muitas vezes não é tão confortável para as pessoas ouvirem que é real. Doutor, acho que a gente podia tentar entender quais são os sintomas do alcoolismo. Para nós compreendermos melhor os sintomas, nós precisamos entender que hoje todo mundo já ouviu a expressão alcoolismo, mas se nós formos entender que alcoolismo se trata de uma doença, o nome correto é síndrome do álcool, ou seja, síndrome da dependência alcoólica. E como é uma síndrome, se trata de um conjunto de sinais e sintomas. E por ter sinais e sintomas, os sintomas básicos primeiro é uma compulsão, ou seja, a pessoa ela quer de qualquer jeito beber e ela faz de tudo para conseguir aquilo. E quando ela consegue beber, ela não tem o freio de parar. Quanto mais ela toma, pior aquilo. E quando isso acontece, ela vai ter os sintomas de abstinência física, que são suor, enjoo, náusea, ansiedade por não tomar, ou então por tomar certa quantidade e depois ter que parar. E o principal sintoma que a pessoa tem é que ela vai começar a ter um limite que não vai se chegar com determinada quantidade de álcool, ou seja, ela vai ficar tolerante a pequenas doses e cada vez ela vai precisar aumentar as doses para se sentir saciada. Ai, ai, ai. Agora é o seguinte, o hábito de beber pode começar de uma maneira muito despretensiosa, né? Ninguém quer se tornar um alcoólatra. E muitas pessoas, na verdade, não assumem, não conseguem perceber que são alcoólatras. Queria que o senhor explicasse quando é que uma pessoa é considerada alcoólatra. Ela dá alguns indícios, doutor? Com certeza. Mas só que uma coisa que precisa se entender é que, dependendo da bibliografia que você tem como base, vai ter o conceito de alcoólatra. Para ser mais esclarecedor e para poder resumir todos os conceitos que hoje nós temos a ciência falando, diz que uma pessoa alcoólatra, primeiro ela tem que consumir álcool por pelo menos 20 dias na sequência, todo dia. Desses 20 dias, pelo menos 7 dias, em uma semana, ela tem que ficar embriagada uma vez. E para a mulher, ela tem que beber pelo menos 4 doses por dia. E o homem, pelo menos 7 a cada semana. Isso vai ser considerado alcoolismo. Mas o alcoolismo, em geral, a pessoa que ela está virando um alcoólatra, ela precisa prestar atenção em que sentido? Primeiro, ela não consegue viver sem aquilo.
aquilo começa a afetar a qualidade de vida dela, ou seja, família, trabalho, ela começa a ser, se é um estudante, começa a ser suspenso da faculdade, ou começa a faltar compromissos que antes ele, por ser uma pessoa responsável, cumpria, agora não consegue porque não está mais em si, ela consegue perceber que o álcool está interferindo na sua saúde de tal maneira que mesmo ele querendo cumprir, mesmo ele sabendo das suas responsabilidades, ele não consegue se libertar daquilo. Então, isso são indícios que a pessoa está virando um alcoólatra. Doutor, realmente, a gente, se for pensar, né, nas consequências do alcoolismo na sociedade, na economia, nas famílias, né, são muito nefastos e a gente não consegue nem muito quantificar, nem medir direito, né? Mas a gente consegue, talvez, ter uma ideia dos efeitos do álcool no nosso cérebro. Eu queria que o senhor explicasse para a gente agora como é que ele vai desligando alguns circuitos que deixariam a gente alerta e como é que essa história de o álcool ser um estimulante, sendo que ele deixa a pessoa que consome relaxada. Vamos mostrar essa tela aqui, porque eu quero que o senhor explique para a gente essa relação, ou, na verdade, o efeito, né, do álcool no cérebro. Isso. O que acontece é o seguinte, logo quando a pessoa ingere o álcool, esse álcool, ele começa a agir, muito dependendo do organismo, mas em média de 30 a 90 minutos, é o tempo que ele cai na corrente sanguínea e começa a agir. Logo quando ele entra em contato com o nosso sistema nervoso central, ele começa a afetar não só os neurônios, mas as células glias que contém no nosso cérebro, fazendo o quê? Com que libere alguns hormônios. E o primeiro hormônio a ser liberado é a serotonina, que é conhecido como hormônio da alegria. É por isso que logo quando a pessoa ela bebe, ela ingere álcool, ela começa a ficar alegre, além daquilo que é o normal dela. Ela começa a falar coisas que não falava, andar da forma que não falava, ela fica de maneira desinibida, fazendo coisas que muitas vezes ela não faria em sã consciência. Então, isso vai nesse intervalo de 30 a 90 minutos, que pode durar segundos até todos esses minutos, dependendo da tolerância do organismo em questão. E aí vai na sequência serotonina, dopamina, GABAergicérgico, que aí a pessoa vai lá em cima, fica super feliz e depois ela começa a declinar e começa a se deprimir porque a quantidade desses hormônios que estão em circulação começam a diminuir no nosso organismo. Bom, então a gente percebe que realmente o álcool... Eu quero saber o seguinte, se uma pessoa que de repente bebe e não sente os efeitos, essa fala mais mole, ou parece que a pessoa consegue manter-se assim, alinhada, digamos assim, ela ainda assim vai sofrer esses prejuízos cerebrais do álcool, doutor? Com certeza, porque o álcool é uma substância que ela é acumulativa, né? E uma vez que ela é acumulativa, lembrando que o que nós falamos é que existe a tolerância no organismo. E essa tolerância não é determinado de um dia de ingestão de álcool, mas de todos os dias. Então, aquilo lá vai ficando como se eu tivesse um estoque desse álcool em meu organismo. Quando vai chegar um momento em que a pessoa ela vai começar a sentir a sonolência, vai começar a ficar desorientada e vai começar a sentir os sintomas agudos do alcoolismo, que é normal em uma pessoa que tem uma tolerância menor. Tá, doutor, agora eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre as principais consequências do alcoolismo. Tem gente que fala, eu bebo, mas não estou incomodando ninguém. É minha saúde, é minha vida, faço dela o que eu quiser. Mas não é bem assim, outras pessoas são afetadas e o corpo dele vai receber prejuízos inúmeros. Vou começar aqui, doutor, falando um pouquinho sobre, você já falou, né? O cérebro. Ele aumenta também, o alcoolismo aumenta também o risco de AVC, doutor? Isso, com certeza. Lembrando que o AVC é o acidente vascular cerebral, ele acontece por quê? Porque existe um aumento da pressão, principalmente na artéria meníngea nesse caso. E aí o que acontece? Como ele vai aumentar essa pressão e não se sabe, nenhum indivíduo consegue mensurar se tem alguma placa de ateroma ou alguma outra coisa obstruindo a artéria, como aquilo vai aumentar a pressão cerebral, como aquilo vai aumentar o fluxo sanguíneo, então a possibilidade desse AVC pode ser muito grande, já que existe também, além do álcool, existe também uma
propensão genética que cada indivíduo tem. Então, isso Aham. pode acelerar aquela possibilidade que o indivíduo tem. Entendi, vai ser somado então ao fator de risco ali. Doutor, olha aqui, ele pode ser também acometido de úlceras. O estômago, o Isso, o que trato que digestório é acontece? todo alterado também. Toda alterada, porque essa mucosa, toda a mucosa do sistema digestório é uma mucosa alcalina. A partir do momento que entra o álcool, esse álcool ele é ácido, então ele vai corroer essa mucosa, predispondo o indivíduo a ter câncer em todo o tubo digestivo. Então essa ulceração, que é uma corrosão dessa parede, a parede ela vai furar literalmente e aquilo pode proporcionar uma divisão de células de maneira desordenada e, em resumo, se trata-se de um câncer, né? Bom, vamos seguir aqui, doutor. Outro órgão bastante afetado pelo alcoolismo é o fígado, que pode sofrer de hepatite e posteriormente de cirrose. Isso. O que que acontece com o fígado é o seguinte: o fígado ele é dividido em partes, em lobos chamados. E esse fígado, para nós entendermos de maneira bem sucinta, ele serve para quebrar gordura. Então, automaticamente, o que que acontece? Quando o álcool ele entra na nossa corrente sanguínea, ele precisa ser metabolizado e o fígado é o primeiro a metabolizar esse álcool. Então, o que que ele faz? Ele não consegue metabolizar e ele começa a sofrer uma inflamação. E essa inflamação, que a princípio é aguda, se torna crônica. Inflamação crônica nada gera o quê? Uma hepatite alcoólica, que é uma desregulação da função hepática, já que as enzimas estão desreguladas, e posteriormente uma cirrose, ou seja, aquele fígado que antes era mole, ele começa a ficar endurecido. Para nós entendermos melhor, é como se nós estivéssemos imaginando uma esponja de lavar a louça. De tanta gordura, ela começa a ficar endurecida e agora não tem a função que foi feito para fazer. Doutor, parece que chegou uma interação que eu queria trazer aqui agora, antes da gente continuar falando um pouquinho sobre as principais consequências do alcoolismo. Vou trazer já já. Vamos falar aqui, ó. Ah, não, chegou. O alcoolismo pode ser genético, ou seja, pode passar de pai para filho? Pergunta o Valdir, de Soledade de Minas, lá de Minas Gerais. E aí, doutor? Então, funciona assim: o alcoolismo, como qualquer outra doença, ela tem um fator genético? Sim, mas só que isso se trata de uma predisposição genética. Não quer dizer que por um pai ou uma mãe ser alcoólatra, que o filho vai herdar esse hábito. Porque o próprio nome já diz, é um hábito, é uma doença causada por fatores de hábito, Uhum. fatores de escolha. Então, assim, se o indivíduo tem a propensão, é lógico que se ele colocar apenas um gole na boca, aquilo já vai acarretar, levar um alcoolismo, mas ele pode fugir daquilo. Então, a genética, nesse caso, existe sim, mas ela não é prevalente. Daí a gente usa aquele logo dos alcoólatras anônimos, né? Evite o primeiro gole. Doutor, vamos falar desse aqui, ó. Depressão. Isso tem a ver com aquela história de o indivíduo sentir uma euforia, uma alegria exagerada, e depois o sistema nervoso dele tem aquele efeito rebote? Isso. O álcool ele é uma substância psicotrópica, ou seja, ele é um estimulante psicoativo. Ele vai ativar o cérebro de que forma? O indivíduo vai se sentir ótimo, super eufórico, mas só que o efeito desse álcool, ele tem um efeito que é determinante, ou seja, esse efeito vai passar. E quando ele passar, o indivíduo ele vai cair de tal forma, a euforia vai se tornar em depressão. Por que isso acontece? Porque o indivíduo, na maioria das vezes, ele bebe, ele ingere álcool para esquecer principalmente algum fator estressante que está trazendo um transtorno para ele. Bom, vamos falar um pouquinho agora da perda de força muscular causada principalmente pelo alcoolismo. Por quê, doutor? Bom, existe uma coisa que recentemente foi descoberta, é para nós fazermos a contração muscular, para nós entendermos melhor no músculo esquelético, do braço, perna, nós precisamos de duas proteínas chamadas actina e miosina, que elas se entrelaçam para fazer a contração. Quando existe álcool, o que que acontece? Dentro dessas células, dessas proteínas, as células elas ficam encharcadas, elas ficam túrgidas, e automaticamente essa contração ela não fica
boa, não fica contraída como era para ser. Então, por isso que a pessoa que ela é um alcoólatra muito dependente, ela tem uma hipotonia, ou seja, o tônus muscular dela é diminuído, ela tem uma maior flacidez. Por quê? Porque a célula muscular, ela é uma célula flácida. Muito bem, gente. Olha que interessante. Doutor, o coração também aumenta o risco de hipertensão. O coração também vai sofrer com o alcoolismo. Vai sofrer de que forma? Quando eu ingiro álcool, primeira coisa que vai acontecer, vai aumentar um hormônio chamado adrenalina. A adrenalina é aquele hormônio que a pessoa utiliza quando ela está passando por um momento de fuga. Então, todo o sangue é concentrado e automaticamente o calibre, o vaso que passa esse sangue, continua sendo o mesmo tamanho. Mas agora imagina você que o fluxo está maior, então esse vaso ele não aguenta a capacidade de sangue naquele momento devido à adrenalina. Então aumenta a pressão arterial e automaticamente aumenta o débito cardíaco, ou seja, a frequência cardíaca aumenta. E aquela pessoa que já tem outras comorbidades, ela começa a ter probabilidade de ter um IAM, que é um infarto agudo do miocárdio, ou desenvolver uma síndrome coronariana devido ao primário problema do álcool. Ai, 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 gente, olha aí, mais um motivo para você se cuidar. Disfunção erétil também está super associada ao alcoolismo. Isso, lembrando de que para existir uma ereção, nada mais é do que existem corpos cavernosos e eles, quando eles enchem o sangue de sangue, ele fica a ereção. Saiu o sangue, volta ao normal. Tá. Quando não, ele aumenta no momento errado, não no momento que fisiológico que é necessário. Então a pessoa ela o quê? Ela vai fazer com que aquele movimento de bomba, que é o movimento utilizado, ele fique desregulado e na hora que for necessário não vai ter como encher esses vasos. Bom, um estímulo desnecessário, às vezes acontecendo fora de lugar, do momento adequado, também pode gerar outras complicações sociais, como estupros, como outros tipos de abuso, né, doutor? Por último, não é o último sintoma, tá? Não é o último problema, mas dos que a gente escolheu aqui, a abstinência também, você já mencionou aqui, já falou um pouquinho sobre os sintomas, né? Mas a abstinência também acaba sendo um problemão, porque a pessoa, ela estava normal e arranjou esse problema da abstinência, da crise, né, doutor? Isso, funciona assim, ó. Lembrando que uma coisa que temos que ter na mente é que depende muito da tolerância do organismo. Se eu entendo que depende da tolerância, vai depender o quê? Existem pessoas que têm abstinência de apenas alguns minutos até algumas horas, mas existem casos relatados em artigos científicos que pode durar até 14 dias. Vai depender do organismo do indivíduo. Tá. Então parece que tem uma discrepância entre o que a ciência, né, diz que para ser alcoólatra precisa ter um exagero do consumo, uma frequência de consumo, mas se o próprio consumo gera tolerância, então a gente fica meio perdido. Queria saber, doutor, o que fazer? O que pode ser feito para ajudar alguém que tem esse problema? Ou se a pessoa que está assistindo agora a gente se vê nesse problema, o que ela pode fazer para buscar ajuda? Olha só, quando você pega o etilista, ele tem a classificação de leve, moderado e grave. Para você entender a questão da ciência, a ciência ela vai falar para mim, para você, que até 20 gramas por dia é aceitável. Mas só que uma coisa que eu quero que você entenda é que, além da ciência, existe um Deus que diz para mim e para você que nosso corpo é templo do Espírito. Se o nosso corpo é templo do Espírito, nenhuma grama para ele pode ser ingerido. Pensando nisso, o que vai acontecer? Se existe uma pessoa que ela já está de maneira desregrada, que não tem mais limite, essa pessoa precisa de uma intervenção urgente. Ela não tem como opinar, porque é algo grave, ela precisa ser internada. Mas se nós estivermos falando de uma pessoa que começou com leve e agora está no moderado, essa pessoa ela precisa ser orientada, essa pessoa precisa ser incentivada. E eu não posso tirar algo que estimula essa pessoa sem dar outra coisa que possa estimular, outra coisa que possa tomar o lugar.
Então, assim, o que nós podemos resumir é, a ciência tem um limite tolerável, mas, biblicamente, para Deus, é algo que danifica nosso corpo, independente da miligramagem ou das gramas que eu estou ingerindo. Tá certo. Olha, ontem a gente falou aqui no programa, doutor, sobre os 8 remédios naturais. E eu tenho certeza que os 8 remédios naturais aplicados na vida, ou seja, sendo usados, utilizados diariamente, podem fazer grande diferença na vida de quem está tentando, que está na luta para abandonar o álcool. Bem como também a associação com grupos de apoio, como os Alcoólatras Anônimos e como ajuda profissional. A gente está conversando hoje com o senhor que é psiquiatra, psicólogos. Enfim, grupos de apoio podem realmente ajudar também. Doutor, chegou mais interação enquanto a gente estava conversando que eu queria trazer aqui agora. Vamos ver. A Silvana pergunta: como a família deve lidar quando o alcoólatra fica com um comportamento agressivo? O que acontece é o seguinte, a síndrome da dependência do álcool é uma doença psiquiátrica que muitas vezes você precisa introduzir alguns remédios antipsicóticos quando a pessoa tem alguns surtos, ou seja, ela está agressiva. Não que exista um medicamento específico para o alcoolismo. Esse remédio ele é colocado para a pessoa não ficar quebrando as coisas, para ter qualidade de vida em casa, porque quando existe um transtorno psiquiátrico, não só o indivíduo sofre, a família está sofrendo. Para essa família ter um pouquinho mais de paz, de sossego, precisa procurar um psiquiatra, precisa fazer terapia para que seja colocado medicação e a terapia seja feita constantemente para ver se aquele indivíduo ele consegue se controlar e manter um pouquinho o foco para iniciar o tratamento. Tá certo. Lembrando que muitas pessoas venceram e se você está na luta, você também pode vencer pela graça de Deus e pelo esforço aí seu e da sua família. Doutor Otávio Cutrim, psiquiatra, que falou aqui pra gente hoje, muito obrigada pela participação mais uma vez no Vida e Saúde. Eu que agradeço e fico feliz em poder compartilhar com vocês esses ensinamentos. E tem uma coisa que eu posso dizer é que qualquer transtorno, qualquer dificuldade psiquiátrica, se tem alguém que pode resolver, se alguém é Deus. Amém, amém. Obrigada, doutor. Agora é o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de estresse pós-traumático, que aliás aumentou muito durante esse período de pandemia. Esse vai ser o assunto do Claramente. E você também vai ver aqui no programa de hoje uma receitinha divertida e instruída, que vai ser a bolachinha de botão e dominó com a Valéria Cita e a Laura Gouveia daqui a pouquinho. Não sai daí não.